Graça e paz. No estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Bíblia e aprender a sua importância e o que ela é e como nós devemos manuseá-la, como ela é uma ferramenta tão importante para a nossa caminhada. Mas antes vamos começar falando com o nosso Deus. Soberano Deus, amado Pai, nesse momento nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, entregando, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedindo que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra e nos ensinar, Senhor, a buscar a Tua voz para dirigir as nossas vidas e o nosso caminho. Ensina-nos, Senhor, a Te ouvir e a conhecer melhor a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, isso nos ensina que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. E essa palavra tem tudo que eu e você precisamos. Então, ela é inspirada por homens e mulheres que, ao longo dos anos, recebendo essa inspiração divina, a revelação de Deus, foi escrevendo, registrando e deixando tudo para nós como uma forma de instrução daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E aí, nesse contexto, Paulo vai nos ensinar que essa palavra, que é a Bíblia, ela é uma coleção de escritos considerados sagrados pelo seu povo. Então, o povo de Deus considera a Bíblia sagrada porque é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, por isso é a palavra sagrada. E esse escrito, ele foi escrito em diversas épocas, por diferentes homens e mulheres. E todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o homem e a mulher, quando foram escrever, registrar tudo isso que nós encontramos aqui, ele escreve, inspirado por Deus, mas em épocas diferentes e por pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas todas elas debaixo da orientação e da revelação de Deus. E aí, a Bíblia, ela é composta de livros, e no tempo do apóstolo Paulo, ela é composta pelos livros que nós entendemos hoje, Antigo Testamento ou Primeira Aliança, e posteriormente a Bíblia foi acrescida de mais 27 livros, que nós chamamos de Novo Testamento ou Nova Aliança, passando pelo crivo dos concílios, a igreja reunida, entendendo que Deus continuou revelando a sua palavra e se revelando aos homens, e esses homens, inspirados por Deus, continuaram escrevendo a Bíblia. Então, assim nós temos a palavra de Deus que chegou até nós, escrita ao longo desses anos. E aí nós vamos ver agora qual a importância da Bíblia, para a vida do cristão. A primeira importância é que a Bíblia é um fundamento para a fé. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, a palavra de Deus, é um fundamento para a nossa fé. É a base, é aquilo que nos alicerça, é aquilo que faz com que nós tenhamos discernimento, conhecimento, estrutura, aquilo que norteia a nossa caminhada, que faz com que eu e você possamos caminhar em segurança. E aí, quando nós vemos ali em Mateus, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e aguarda, ele é comparado com uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem as lutas, vem as dificuldades, vem as tribulações, mas essa casa alicerçada sobre a palavra, sobre a revelação do Espírito Santo de Deus, sobre essa palavra poderosa que é testemunho, que é força, que é sabedoria, que é instrução, faz com que ele passe por todas as adversidades, mas a sua casa não tenha a sua estrutura abalada. A sua fé permanece viva
e autêntica, verdadeira. Por quê? Porque essa fé está baseada na palavra de Deus, no ensino de Deus, na orientação de Deus para as nossas vidas. Entretanto, aquele que ouve a palavra de Deus e não a guarda, que não a pratica, é comparado como alguém que constrói a sua casa sobre areia e que vindo a tempestade, ruiu, se desfaz, porque não tem base, não tem estrutura, não tem alicerce. A sua fé não está firmada na palavra e na orientação do Senhor Jesus. Ele não guardou essa palavra no seu coração. Então, diante das circunstâncias da vida, vem os questionamentos, e com os questionamentos a dúvida é plantada no nosso coração, e se há dúvida, a gente deixa de crer, e se deixa de crer, deixa de confiar, e não confiando, a gente vai se perdendo ao longo da caminhada. Então você fica frágil, vulnerável. Então a palavra de Deus, ela é fundamental para a minha vida, ela é fundamental na sua vida. Por quê? Porque tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, como está lá em 2 Timóteo. Então, quando nós temos a palavra de Deus em meio às lutas e às dificuldades, nós permanecemos naquilo que aprendemos. Então, nós temos aprendido a palavra de Deus. E é muito importante eu e você guardarmos essa palavra, termos essa palavra na nossa mente e no nosso coração, e que nós venhamos a viver e praticar. A segunda coisa que da importância da palavra de Deus, da Bíblia nas nossas vidas, é que a Bíblia sonda a nossa vida. E aí lá em Hebreus 4, de 12, né, versículo 12 e 13, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de sondar os nossos corações, de nos fazer compreender quem nós somos em Deus, de nos fazer conhecidos. Assim como nós conhecemos a Deus e buscamos conhecer a Deus através da sua palavra, a palavra de Deus, ela funciona como um espelho, ela revela quem eu sou. Então a palavra, ela vem, né, por isso que vai dizer que diante da palavra, a nossa vida, ela é o quê? Ela é revelada, desvelada. Então não fica tudo claro, fica tudo latente aos nossos olhos. Nós temos entendimento de quem eu sou e de como eu devo ser, porque a palavra de Deus me traz essa revelação de quem é Deus, de quem é meu Pai, viver em santidade, viver em novidade de vida, viver segundo o propósito de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de sondar os nossos corações, de revelar quem nós somos e também de apresentar Deus e o seu propósito para mim e para você. E aí, né, a mensagem, ela vem com esse intuito de quê? De exortar. A exortação é a correção. Então a palavra de Deus, ela também vai dizer que o nosso Deus, como um Pai amoroso, ele corrige aqueles a quem ele ama. Então nós somos corrigidos pela palavra dele. A palavra de Deus também, ela tem um poder de edificar, de nutrir, de nos alimentar, de nos sustentar, de nos fortalecer. Então a palavra de Deus, ela corrige, ela te fortalece e ela também traz consolo e conforto para as nossas vidas. Diante das várias situações em que vivemos, em que passamos, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos confortar. E ela também denuncia o pecado, as faltas, tudo aquilo que nós deveríamos fazer e que não fazemos. Então, outro texto muito importante que fala sobre sondar e fala de uma forma muito perfeita, muito absoluta, é o Salmo 139, porque o salmista, ele declara: para onde eu fugirei da tua face? Não
não há lugar em que eu e você possamos nos esconder, fugir da presença de Deus, se subirmos no mais elevado ou se descermos no mais profundo, seja tanto no alto como no profundo, Deus está presente. Que para Deus não há luz, não há escuridão, porque tanto as trevas quanto a luz para ele são iguais, é indiferente, ele te acha, ele te encontra, ele te vê, independente do lugar que você esteja. Então o Salmo 139 tem esse poder de dizer quem nós somos diante de Deus, que ele já nos conhecia antes mesmo de sermos gerados, quando éramos ainda substâncias informes, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia cada um dos nossos dias, conhece cada um dos nossos dias, porque Ele nos conhece. Então a palavra de Deus tem esse poder de nos revelar, né? De fazer conhecer e conhecidos. A Bíblia também, o terceiro aspecto, ela é um instrumento para crescimento e alimentação espiritual. Então eu sempre digo que a boca fala do que o coração está cheio, do que você tem se alimentado, o que você tem ingerido. Assim como nós nos alimentamos para manter o nosso físico, o nosso corpo de pé saudável, e para que ele se mantenha saudável, eu preciso ter uma ingestão, uma dieta saudável, equilibrada, para que eu mantenha o meu espírito vivificado, para que eu tenha essa comunhão com Deus, essa alegria, essa força espiritual, eu preciso me nutrir da palavra de Deus. Então eu preciso todos os dias buscar a palavra de Deus, todos os dias ter esse alimento espiritual, porque é a palavra de Deus que me dá força, é a palavra de Deus que nos dá força para nós caminharmos, é a palavra de Deus que vai nos sustentar no dia mau. Então, se você não tem o bom hábito de todos os dias ter um momento devocional, você é presa fácil nas mãos do inimigo. Por quê? Porque ele vai lançar sobre você, ele vai falar, vai tentar te influenciar de todas as formas, mas como você não tem guardado no seu coração, na sua mente, a palavra de Deus como referência, como alicerce, como palavra de equilíbrio, de sabedoria, de moderação, de entendimento, de discernimento, como base espiritual para discernir o que é certo e errado, você acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina. Então, por isso é muito importante nós termos o nosso momento devocional, aquele momento em que você para estudar a palavra. Porque ela, por ser inspirada por Deus, tem instrução prática para diversas situações da nossa vida. Então, todos os dias, você precisa fazer escolhas. Todo dia, quando nós acordamos, nós decidimos se vamos dormir mais 5 minutinhos depois do relógio despertar ou se vamos levantar direto. Todos os dias escolhemos a roupa, escolhemos o alimento, escolhemos o caminho, escolhemos a profissão, tomamos decisões. Então, quando nós não temos essa palavra de Deus, a palavra do nosso Pai, na nossa mente, no nosso coração, nós podemos tomar decisões equivocadas, fora da direção de Deus. Então, como é que eu vou adquirir discernimento, conhecimento de quem é Deus para mim e do que Deus tem para mim? Então, muitas vezes, como é que eu ouço Deus falar? Você só vai conseguir identificar a voz de Deus à proporção que você aprender a conhecer a palavra de Deus. Então, a palavra, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus te instruindo, te orientando e falando com você. Então, assim como todo dia você toma o seu café da manhã, almoça e janta, faz pelo menos uma refeição todos os dias, você precisa ler, nem que seja um versículo, e meditar a respeito dele. E nós não podemos também fazer da palavra de Deus como algumas pessoas fazem, né? Um horóscopo, tira lá, pinça um texto isolado e fora do contexto e vira pretexto para coisa errada.
Não, nós precisamos, quando eu falo ler pelo menos um versículo, é ter uma direção de Deus. Você vai pegar aquela pequena porção da palavra, você vai começar a ler lá, o capítulo tem 50 versículos. Então lê 5 versículos aquele dia, medita sobre aqueles 5 versículos, né? Sempre em primeiro lugar orando ao Senhor, pedindo a Ele que te dê a revelação, que te dê o conhecimento, o discernimento. Então você precisa se alimentar da palavra, ter uma vida de conhecimento da palavra de Deus, porque se você quer aprender a identificar a voz de Deus, entender o propósito de Deus para a sua vida, você precisa estar familiarizado com a palavra de Deus. Ninguém tem discernimento da palavra de Deus, ninguém tem conhecimento e intimidade com Deus se não for guiado pela sua palavra. Então, palavra de Deus. Então nós precisamos ter isso como uma questão básica, conhecer e nos deixar ser guiados por essa palavra. O resultado é que nós nos tornamos o quê? Perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então toda vez que nós buscamos essa direção da palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados e nos tornamos cada dia melhores, cada dia mais parecidos com o nosso Pai. A Bíblia também, né, ela é instrumento para luta da fé. Então, através da palavra de Deus, eu tenho na palavra de Deus esse instrumento, essa arma poderosa para combater o mal. A palavra, ela é comparada à espada que tem poder para nos livrar, né, de todo o mal. Então eu derroto o mal, eu derroto o inimigo, eu derroto o adversário com o poder da palavra, porque a palavra é a nossa arma de defesa. Então guarde isso, como se defender dos ataques poderosos do nosso inimigo contra as nossas vidas, com a palavra de Deus. O cristão que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a palavra do seu Pai, ele é presa fácil, está desarmado. Então ele não tem como se defender. A nossa palavra, a palavra de Deus, é a nossa espada, é o nosso escudo, é o nosso alicerce. A Bíblia também é um livro que fala das lutas sociais, né? Ela ensina e nos faz entender que Deus está ao lado daqueles que são os fracos, os oprimidos, os marginalizados, né? A luta contra a dominação, contra a opressão dos ricos, dos poderosos que tentam destruir e matar. Então o Senhor vai estar sempre ao lado do seu povo. Quando o povo de Deus estava ali no Egito, sendo oprimido por Faraó, o povo clamou e Deus responde dizendo que eu ouvi, né? Eu vi, ouvi e desci. Então nós temos um Deus que vê todas as coisas, que ouve quando você chama por Ele e que vem ao nosso encontro para nos libertar. Então a palavra de Deus, ela é extremamente importante. Então como usar esse instrumento? Como ler a Bíblia? Né? Então você pode começar pelos evangelhos, porque os evangelhos vai relatar a história da vida do Senhor Jesus Cristo e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então comece lendo os evangelhos. Depois você pode partir para os salmos. Os salmos são muito bons para as nossas devocionais cotidianas. Você também pode ler aí junto com os salmos, provérbios, né? Então você vai por essa categoria dos livros sapienciais e poéticos, né? Então salmos, provérbios, cântico dos cânticos. Então vai fazendo esse conjunto junto com o Eclesiastes. Depois você pode, depois de ler os evangelhos, né, e os salmos, você pode partir para as cartas paulinas. Então você pode começar pela carta de Romanos e aí você vai lendo as cartas paulinas, as cartas pastorais, as cartas gerais, e depois você pode ir para o Antigo Testamento e aí você já tendo esse entendimento de quem é Deus, do propósito de Deus, você pode começar
a conhecer o Pentateuco, né, os proféticos, vai vendo a atuação de Deus na história de homens e mulheres. Então, e depois de tudo isso, busque sempre ajuda, porque é sempre bom a gente ter ajuda. A pastora está aqui para te ajudar, te orientar nessa leitura da palavra de Deus, né, em conhecer a palavra de Deus, o professor de escola dominical, alguém sempre que tenha esse conhecimento, esse entendimento da palavra de Deus. E sempre ore antes de começar a leitura da palavra de Deus, porque se nós estamos nos debruçando sobre a palavra do nosso Pai, então fale com Ele, peça a Ele: Senhor, me dê clareza, me dê entendimento e discernimento para que eu possa ler e compreender a Tua palavra. Que Deus te abençoe e que você seja aquele que deseja ardentemente conhecer a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que nos mantém de pé nos momentos difíceis, mas também é a palavra do Senhor que não nos deixa tropeçar e que nos faz caminhar com segurança, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Amém? Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, que a Tua palavra continue, Senhor, sendo o nosso grande alicerce, que nós possamos estar sempre atentos àquilo que a Tua palavra nos revela, para que nós possamos entender o Teu propósito e o Teu querer para as nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.